Olá, irmãos, saúdo a todos vocês, na paz de Cristo. Abramos nossas Bíblias em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, o tema da mensagem é a prática da palavra de Deus. Como nós praticamos a palavra de Deus? Quais princípios nós devemos ter, conhecer, aprender e obedecer para vivermos a prática da palavra e praticarmos a palavra de Deus? Quando alguém se converte, o primeiro desejo que pode vir à mente e ao coração dessa pessoa, um recém-convertido, ou quando eu e você nos convertemos, abraçamos a fé em Cristo Jesus, é o desejo de praticar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Talvez você já ouviu alguém falar assim: me converti, e agora? O que eu devo fazer? O que a Bíblia diz? Como eu devo praticar a palavra de Deus? Por isso o objetivo é nós entendermos o que é a prática da palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui é a carta de Tiago, que não é o apóstolo Tiago, é Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus. Ela nos apresenta um cunho de lembrança, assim também como algumas cartas, algumas passagens de Paulo, também no apóstolo Pedro. Essas cartas procuram nos lembrar daquilo que nós já sabemos, daquilo que muitas vezes sabemos, mas esquecemos. Então os apóstolos procuram lembrar os irmãos daquilo que eles devem fazer, e aqui daquilo que eles devem praticar segundo a palavra de Deus. É por isso que aqui no começo dessa perícope, no versículo 19, o Tiago fala: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Então é algo que nós já sabemos, precisamos nos lembrar e precisamos viver a prática da palavra de Deus. Para nós praticarmos a palavra de Deus, nós precisamos aprender três coisas. E a primeira dela, para praticar a palavra de Deus, é o princípio de estar pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. Versículo 19 diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se tem uma coisa, queridos, que nos impede de viver a prática da palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, é se nós falamos muito mais do que ouvimos. Se nós falamos muito mais do que ouvimos, e olha que nós temos muita facilidade para falar hoje. Quando nós escrevemos nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, no WhatsApp, quando nós escrevemos também uma fala. Hoje nós temos muita facilidade de falar, mas nem sempre estamos prontos para ouvir. Um teólogo irlandês chamado Hort disse certa feita: um homem bom de verdade estará muito mais ansioso por ouvir a Deus do que gritar arrogantemente suas próprias opiniões. Ou seja, estar pronto para ouvir, nós precisamos estar prontos para ouvir a Deus, é um princípio, é uma grande verdade. E ao contrário disso, se nós falarmos muito mais, nós não ouviremos a voz de Deus. Também temos um ditado bem simples, conhecido de todos, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, justamente para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Se nós olharmos para a continuidade do versículo, nós podemos entender que se nós falarmos muito, nós produziremos ira. E a ira humana, a ira do homem, essa ira não produz a justiça de Deus. Por isso nós temos que estar prontos para ouvir, para produzirmos a justiça de Deus. E detalhe que quando nós falamos muito, não estamos prontos para ouvir, quando ouvimos poucos, nós, além de deixarmos lugar para a ira no nosso coração, além da gente não deixar este lugar para o Espírito Santo, ao menos atrapalhamos a presença e o agir e o fluir do Espírito Santo
no mundo, a verdadeira justiça no mundo. Por isso nós precisamos estar sempre prontos para ouvir. Nós não podemos nos basear nos nossos próprios entendimentos, mas nós precisamos estar prontos para ouvir. Esteja pronto para ouvir. O interessante aqui também é que a palavra grega taxis, ela significa rápido. Nós precisamos estar sempre atentos, sempre oportunos em ouvir aquilo que Deus tem para nós, se quisermos praticar, se quisermos viver uma vida de prática a Deus. Se nós ouvirmos mais, nós falaremos com amor, com paciência e promoveremos a justiça de Deus no mundo, a justiça de Deus na minha vida e na sua vida. Esteja sempre pronto para ouvir, porque isso nos levará a um outro princípio, que é: se esvazie de toda impureza e maldade. O versículo 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Queridos, quando praticamos a palavra de Deus, nós precisamos nos despojar de toda impureza. Se quisermos praticar a palavra de Deus, nós precisamos tirar da nossa vida, nos despojar de tudo aquilo que é impuro e mal, tudo aquilo que não provém da parte de Deus. Nós precisamos nos despojar de toda impureza. E cabe a nós também lembrarmos, queridos, aqui, que nós não somos bons, nós somos maus. Senão a gente cai no erro de que, porque eu ofertei alguma coisa para alguém, porque eu dei algo para a igreja, porque eu paguei um lanche para alguém, porque eu abençoei alguém financeiramente. Às vezes nós caímos no orgulho e no erro de pensar que somos bons, e não, nós somos maus. Nós somos pecadores, depravados e carecemos da palavra, da graça e da misericórdia de Deus. É por isso que todos os dias de manhã a misericórdia de Deus se renova na minha e na sua vida. Nós precisamos entender que nós não somos bons. Inclusive todas as boas obras que nós fazemos de antemão já são preparadas por Deus para que ninguém se glorie, e é por isso que nós somos salvos pela graça. Nós precisamos tirar toda a impureza do nosso coração, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que necessita e deixar de lado. Nós precisamos tirar. Nós precisamos despojar dessa impureza. Detalhe que também, às vezes, o bem que a gente quer fazer, às vezes fazemos bens e boas obras, e às vezes a intenção do nosso coração é má. Às vezes, algo que estamos fazendo para alguém de bem é impuro. Por isso nós precisamos sempre nos despojar de tudo aquilo que é mal e que é impuro, porque a palavra de Deus, essa implantada em nós, ela nos liberta e ela nos salva. Quando ela fala ali no texto que ela tem poder para salvar a nossa alma, não é só quando Cristo voltar, não, queridos, é quando também dia a dia você pode clamar a Deus para ser liberto disso, ser salvo de toda impureza e de toda maldade. Portanto, se nós quisermos viver a prática da palavra de Deus, nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que às vezes não podemos falar e queremos. Nós temos que nos despojar muitas das vezes de quem queremos ser. Nós temos que nos despojar muitas das vezes de lugares onde queremos ir e não podemos. Nós temos que nos despojar de todo o nosso eu, de toda impureza, para vivermos a prática da palavra de Deus. Seja praticante e não somente ouvinte. Essa é uma consequência de você estar pronto para ouvir. Essa é uma consequência de você se despojar de toda impureza e de todo mal. É ser um praticante e não somente um ouvinte. O versículo 22 ao 24 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Esse terceiro ponto nos leva a entender que se quisermos praticar a palavra de Deus, simplesmente temos que praticar. É bem simples, nós precisamos ouvir e fazer, ouvir e praticar. Um belo exemplo disso, que serve muito bem, eu creio que acontece com muita gente. Se você que é pai, se você que é filho, vai entender muito bem, vô, vó, se você tem alguém que exerce autoridade em cima de você, é quando, por exemplo, uma mãe pede para um filho: filho, vá para o nosso quarto, ou filho, vá lavar a louça, filho, vai colocar o lixo para fora. O que o filho faz? O filho ouve, mas ele não vai fazer. O filho ouviu, mas ele não faz. Às vezes nós fazemos as mesmas coisas com Deus, nós fazemos isto com Deus,
Nós ouvimos algo da parte de Deus, mas não praticamos. Nós somos ouvintes, mas não praticantes, e nós precisamos mudar isso se nós quisermos viver uma vida de prática da palavra de Deus, ou viver praticando a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, mas também praticar. Caso contrário, nós perderemos algo, perderemos oportunidade, perderemos talvez aquilo que gostaríamos de receber, assim como um filho que é abençoado pelo pai quando é obediente. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos ouvir e praticar. Engraçado que, ou de forma misericórdia falando, é que quando nós ouvimos e não praticamos, nós não enganamos a Deus, nós não enganamos nossos pais, nós nos auto-enganamos. Você engana a si mesmo, querido, quando você ouve e não pratica, e o maior prejudicado é você mesmo, sou eu mesmo. Nós somos os maiores prejudicados quando ouvimos a palavra de Deus e não praticamos. Se não estivermos prontos para ouvir a Deus, se não nos despojarmos de toda impureza, de todo mal, nós não viveremos, e não praticarmos, nós não viveremos o melhor de Deus nas nossas vidas. Portanto, não negligencie a prática, pois ela é de suma importância. Esteja sempre pronto para ouvir. Tire da sua vida, clame a Deus por isso, para que todo o mal saia, a fim de que você pratique a palavra de Deus e viva bênçãos da parte de Deus. Olha o que pode acontecer. No versículo 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. No começo nós falamos que, no início da mensagem, que todos nós temos esse desejo. Um recém-convertido, um novo convertido tem esse desejo de praticar a palavra de Deus. E a resposta é: se nós praticarmos, seremos bem-aventurados, seremos muito felizes, muitíssimo felizes e felizes se nós praticarmos a palavra de Deus. Aquele que atentamente recebe a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, se despoja de tudo que é impuro e mal, esse será bem-aventurado. Portanto, irmãos, quer ser bem-aventurado na sua família? Pratique a palavra de Deus. Quer ser bem-aventurado na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus negócios, na igreja, no seu ministério? Pratique a palavra de Deus. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Pratique a palavra de Deus. Ouça e pratique. Agora, queridos, para nós não olharmos simplesmente isso de uma forma moral, como se nós tivéssemos que fazer tudo, o que faremos? Em quem podemos esperar o milagre? Em quem podemos nos espelhar? Como seremos praticantes e não somente ouvintes? Pois somos fracos, sozinhos e não temos força. Nós necessitamos de ajuda, mas nós temos alguém em quem nos espelharmos. Nós temos a pessoa certa para nos dar força. Nós temos o que precisamos praticar para praticar a palavra de Deus. E o seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré, o nosso Redentor, o nosso Libertador, o Rei da Glória. Jesus, o nosso Senhor, este sim ouviu atentamente a Deus, ele ouviu o seu chamado, ele atentou perfeitamente para a lei de Deus. E é por isso que o fim da lei é Cristo, não porque Cristo aboliu a lei, porque ele cumpriu no meu e no seu lugar. Jesus cumpriu a lei em meu e seu lugar. Jesus não foi negligente em nada, ele perseverou toda a sua vida. E o Senhor Jesus, nosso Salvador, queridos, ele, além de ouvir a voz de Deus, ele não se contaminou, nenhuma impureza e maldade esteve na vida de Jesus, porque ele viveu uma vida em santidade. E o nosso Senhor Jesus, esse sim, realizou todas as nossas coisas, tudo aquilo que precisamos. Por isso, amados irmãos, Jesus veio até nós, a palavra de Deus foi implantada em nós. É essa palavra que tem poder para nos libertar e nos salvar. Se queremos viver uma prática da palavra, se queremos viver uma vida em prática da palavra de Deus, nós precisamos nos debruçar no exemplo de servo que Cristo fez por nós. Em João 8,32 também diz na Bíblia que conhecereis a verdade vos libertará. Toda a palavra implantada em nós, essa tem poder para salvar a nossa alma, para nos libertar e para nos salvar. O maior exemplo foi Jesus como servo. Em Filipenses vai dizer que ele veio ao mundo, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se entregou, mas ele viveu, mas ele serviu, nele não houve nenhum pecado, e ele realizou todas as coisas. Por isso, a nossa missão é que nós precisamos
viver a prática da palavra de Deus. Nós precisamos, como João 17, versículo 17 e 18 diz também que santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. A palavra de Deus foi implantada em nós, Jesus veio ao mundo e é este mesmo, Ele mesmo, nosso Senhor, que nos envia. Por isso nós precisamos praticar a palavra de Deus e proclamar essa verdade. Essa é a nossa missão, olhar para nosso líder, nosso Senhor, o nosso Salvador e continuar essa missão de proclamar a palavra de Deus, de proclamar a prática da palavra de Deus, porque hoje tantas pessoas conhecem a Deus, mas não praticam. Às vezes ouvem de tantas formas Deus, mas não praticam. Nós precisamos proclamar o Evangelho que ouve, mas pratica. Nós precisamos proclamar o Evangelho que não é simpatizante, mas é praticante. Nós precisamos proclamar o Evangelho que crê pela fé, mas também vê pela fé, que tem fé, mas também tem obras. O Evangelho nós precisamos proclamar que dá testemunho, não que dá falso testemunho. O Evangelho que ama e não o Evangelho que odeia. Para nós vivermos a prática da palavra de Deus, nós temos que olhar para Jesus como aquele que serviu a Deus, vivendo a prática da palavra de Deus. Nós não podemos ser somente ouvintes, mas temos que ser praticantes. Por isso, onde você estiver e onde você for, pregue a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus e viva essa prática da palavra de Deus, porque certamente Deus abençoará as nossas vidas, Deus abençoará a minha vida e a sua vida. Que Deus nos dê força e nos ajude em nome de Jesus.